para a aula de culinária. Marcelo, é com você aí. Eu sou eu que vou dar, porque eu não cozinho nada. Então eu estou aqui para aprender. Incrível. Henrique, show de bola. Silvio, super legal o papo. Acho que a gente aprende muito. Realmente o Henrique é um cara que conhece muito do riscado e fala bastante. Mas eu estou ouvindo o pessoal gritando de fome. Então a gente vai se preparar, nós vamos fazer um pequeno break de 5 a 7 minutos mais ou menos, para todo mundo correr para suas cozinhas, colocar os seus ingredientes lá na mão, porque nós vamos cozinhar em alguns minutinhos com ele, Alessandro Segato. A gente já volta. Pessoal, agora sim, estamos de volta aqui com o Alessandro Segato. O cara já foi chefe do Fazano, do Gero. O que mais? Tambuil, Leopoldo. Olha a honra que eu tenho aqui de estar ao lado do Alessandro para a gente fazer um pouquinho aqui no nosso risoto. Agora, Alessandro, a palavra é sua. Eu sou só suas mãos aqui. Espero que talentosas. Com certeza. Buonasera e benvenuti, né? Espero que todo mundo esteja já à frente do fogão e com seus ingredientes. E, bom, hoje vamos fazer um risoto, né? O risoto tem algumas peculiaridades e tem algumas facilidades, né? Porque a gente tem um elemento basicamente neutro, que é o arroz, e depois a gente vai brincar como uma tela em branco, né? E podemos colocar nossas pinturas, nossas cores e os sabores, né? E tem alguns não digo segredos, tem algumas pequenas técnicas que acho que vão ajudar muito vocês a entender de forma diferente e criar os sabores, né? Que cada um aprecie mais. Bom, temos a frigideira, vamos aumentar um pouquinho o fogo, tipo uns 4, 5, né? Fogo médio. Isso. Colocar um pouquinho de azeite e um pouquinho de manteiga. Por que as duas gorduras, né? Na verdade, bom, desculpa, a gente vai tendo as duas gorduras, ou então o azeite, ele tem um ponto de fusão diferente tá ótimo, da manteiga, né? Então, para a gente poder dar o sabor da manteiga, mas sem queimá-la, a gente está colocando um pouquinho de azeite para poder aumentar esse ponto de fusão. Ponto de fusão nada mais é que um palavrão técnico para dizer ponto de queimar, né? Quanto eu coloco de... Pode colocar tudo. Tudo? Pode colocar tudo, que é o que está na receita. Agora ele está adicionando a cebola picada bem fininha, né? Só pode acompanhar aqui na câmera direto aqui que a gente está fazendo. Vamos lá. Isso. Agora vamos deixar dourar um pouquinho. E uma peculiaridade interessante, eu não costumo colocar mais de, mais de 3 ingredientes ao mesmo tempo, no mesmo risoto, né? Para que não seja algo... ou seja, que a gente consiga determinar exatamente as características de cada ingrediente. E eu sempre coloco metade no início, junto com o arroz, e metade no final, para a gente, ajudar o arroz a pregar o sabor, e a outra metade para manter a coloração, a textura, a fragrância, os sabores, tudo. Tá. Estamos esquentando aqui. Isso. Ou vamos colocar aqui, melhor. Isso. Vamos inverter. Muito bem. Aqui. Muito bem. Uma coisa interessante do risoto, que é até pouco tempo que é usado, hoje em dia é bastante usado, antigamente se usava muito como guarnição, né? Hoje em dia não, já ganhou o status próprio de prato principal, e como disse, é o melhor exemplo como alternativa à massa, tanto de grano duro como fresca, né? Só que sem glúten, então, para quem tiver algum tipo de restrição, né? Essa receita aqui é para quantas pessoas? Normalmente, depende, são italianos ou brasileiros? Verdade. Se for italianos, acho que 1, 2 no máximo.
Né? Mas, não, tranquilamente, acho que dá para fazer umas 2 a 3 pessoas, é isso aqui que a gente está fazendo aqui para nós. Mas a receita que o pessoal em casa tem é para 4 pessoas, né? Ok. Se quiser usar aquela colher, isso. Dá uma leve douradinha. Ou até desidratada, né? Não precisa dourar mesmo assim. E agora, nós vamos colocar metade do... Como é que chama? Do prosciutto de Parma e metade da rúcula. Metade da rúcula. Isso. Vamos lá. Se o pessoal tiver dúvida aí também, pode colocar no chat, a gente depois vai responder. Está meio pegado aqui, está um pouco difícil de colocar metade, mas acho que foi mais ou menos metade. Mas algumas dificuldades foram criadas de propósito para te ver em dificuldade. Enquanto isso, eu vou cortar aqui grosseiramente, assim, um pouco, metade da rúcula, né? E adicioná-la junto. Muito bem. Já nesse momento, a gente pode colocar o arroz, né? Pode colocar? Quantas? Pode colocar, acho que uns 2/3 disso, tá ótimo. 2/3 disso, vamos lá. E isso que a gente está fazendo agora é um dos principais pontos do risoto. Que a gente vai estar a fogo alto, ou médio alto, e a gente está colocando o arroz sem caldo. Então ele vai estar em contato direto com a fonte de calor. Isso chama tostar, a tostatura. Para vocês terem uma ideia, é a mesma coisa que a gente... Tá bom, tá ótimo. Agora vamos dar uma bela mexida. Durante 1 minuto, 1 minuto e meio. Para vocês terem uma visualização disso, é como se fosse a gente estivesse fazendo um churrasco, né? E a gente estivesse colocando a carne no lugar da grelha quente, coloca a carne na grelha fria. Então ela vai sangrando. Então a mesma coisa acontece com o arroz. Ele tem bastante amido. Para a gente poder, todos os ingredientes, mesmo os legumes, etc., carne, peixe, tem poros. A gente está selando, então. Então, com a fonte de calor, a gente está selando para que o amido fique dentro. Não fique aquele risoto meio... talvez esteja inventando uma palavra, papento, empapado, né? Meio forte. Ou seja, isso garante que fica al dente. Não al dente, mas que o amido pelo menos fique dentro, né? O al dente já é um ponto de cozimento mesmo e vai ao gosto das pessoas, né? Okay. Agora, como aqui está alta a temperatura, o que a gente está fazendo agora? A gente vai abaixar a temperatura e começar a hidratar o risoto com o vinho. E também, como é um vinho branco, a gente está adicionando um pouquinho de acidez, né? Se vocês estiverem aí em casa com uma musiquinha, um bel bicchiere de vinho, né? Aí também a experiência é muito mais agradável. Agora é hora de dar uma golada. Com certeza, né? Então agora você vai regulando mais ou menos uns 15 minutos a 17 minutos, aí até chegar ao ponto de cozimento, né? Ou você vai experimentando, né? E outra dica bem importante. Basicamente, o que está acontecendo com os ingredientes? Os ingredientes que nós colocamos, o presunto cru e a rúcula, eles estão passando sabor, vão passando sabor ao arroz, e a gente vai a gente vai hidratar o arroz, né, aos pouquinhos. E para que isso aconteça de uma forma bacana, uma outra dica importante é que o caldo esteja quase em ponto de fervura. Né, que assim não vai abaixar a temperatura do cozimento, vai manter um cozimento linear, né? Isso vai facilitar muito que o grão fique íntegro. O fato também de não mexer toda hora ajuda também, é só não grudar, porque se a gente for mexer toda hora, imagina, quase meia hora mexendo, grão com grão, vão tirar essa selagem que nós demos e até acaba quebrando às vezes, né? Entendi. Então pode adicionar um pouquinho de caldo aqui, a concha, né? Aos pouquinhos. Esse caldo aqui, ele foi feito de quê? Que bom que você colocou, você fez essa pergunta, porque
Eu disse que, na verdade, cozinhar é uma tela de pintura com várias cores e várias técnicas, né? Mas também a gente pode associar a uma novela ou um filme, onde tem atores principais e atores coadjuvantes. O caldo, nessa receita, é um ator coadjuvante. A menos que, por exemplo, eu no cardápio tenho um risoto bastante peculiar, assim, que o pessoal gosta, que é com vinho tinto, que eu uso ou Amarone Barolo ou Malbec, uma versão latino-americana, vamos dizer assim, né? Então, não, o líquido que vai hidratar, na verdade, se torna ator principal, né? Porque é um dos ingredientes principais. Mas nesse caso aqui, em último caso, pode até ser água, né? O que é importante é a delicadeza desse ingrediente. Então, o pessoal que está em casa precisa usar água. Pode ser água, porque... né? Ou se tiver na geladeira perdido meia cebola, uma cenoura, um talo de salsão ou de salsinha. E quanto coloca, suficiente. Mais ou menos? Eu coloquei 2 conchas aqui, né? Já me pareceu que... Vai um pouquinho mais. Mantendo, um pouquinho mais, isso. Mantendo esse estado, né, de líquido, né? Tá vendo? Tá ótimo. Que assim você consegue regular o ponto do al dente ou de cozimento que cada um deseja, né? Pessoal, eu tive que colocar a máscara aqui por tudo que está acontecendo, mas aí não consigo sentir o cheiro, que é terrível. Aí fica ruim o negócio. Novos tempos, né? Novos tempos, é meio complicado. Né? Ainda que você foi bonzinho, né? Eu falo, não, pode ficar sem máscara para não sei o quê. Porque senão ninguém ia conhecer ele, né? De máscara fica um pouco difícil. Mas tudo bem, vamos mexendo de vez em quando aqui. Isso. Agora, pode acertar um pouquinho de sal agora, ou só no final. Eu, particularmente, pode colocar um pouquinho, e depois a gente acerta no... E quando a gente fala uma pitada de sal, quanto sal? Essa aí acho que é... Menos uma... Não, pode colocar umas 3 pitadas dessa. 3 pitadas, ok. Realmente é meio sugêneres, né? Depende muito do gosto da pessoa. Sim, né? Sem dúvida. Pode ir colocando mais caldo, né? Tem que deixar ele bem hidratado. Isso aqui, ó... uma coisa, Raquel, eu quero ver seu prato depois, viu? Tô sabendo. Olha a responsa. Isso aí. Bom, você já tinha feito risoto antes? Eu não sei cozinhar nada. Você faz churrasco eu sei fazer bem. Não é fácil fazer churrasco. Não, mas churrasco eu faço bem, agora o resto... Primeiro que eu vou chegar em casa, vão me cobrar para fazer outro, né? Aí vai ser a responsa também. Isso vai ser uma coisa bem bacana. Aliás, tem o serviço do SOS Chef, né? Depois... Verdade, tem o serviço do SOS Chef, depois pode entrar em contato com ele aqui por um período de tempo para tirar as dúvidas. Aliás, eu não sei como é que tá o Silvio, como é que ele tá em casa aí? Será que ele já tá encaminhado aí nesse risoto ou não? Vamos dar uma olhada se eles estão disponíveis aí. Olha lá. Como é que você tá aí, Silvio? Estamos aqui, ó. Tô com um ajudante aqui na cozinha. Tá caminhando. Tá pra turma. Mas aí é quase profissional. A Marina aqui tá até de avental, Ariba Fieldglass. Mostra a panela, ó. E a panela, vamos ver a panela aqui, ó. Aí, ó. Olha aqui. Tá rolando. Tá dando pra seguir direitinho aí, então beleza. Tudo certo. Tem alguma dúvida, Silvio? A minha esposa faz bastante risoto, então ela conhece. Você também, né? Ele tá pedindo ajuda dos universitários, não vale. Eu pedi ajuda. Bacana. Bom, pode ir adicionando mais um pouquinho. O Alessandro, a gente estava conversando aqui, antes de a gente começar, sobre a importância de escolher os bons fornecedores, ter uma estratégia de fornecedores, pegar bons ingredientes e tal. Estava me comentando um pouco sobre isso. Sim, eu já tive indústria de alimentos e até mesmo na parte de food service e hospitalidade, né? Vai ser redundante, vai ser meio que parece plágio da parte da conversa que teve antes, mas é fundamental, sem dúvida, ter o controle. Acho que é mais ainda nesse período que a gente está vivendo, né, com todos os percalços ou as reinvenções que a gente tem que se fazer. Se você tem como poder contar com dados fidedignos e as informações na palma da mão
faz muita diferença até para ser ágil e ser competitivo. Olha só isso, é um chefe analítico. Ele está vendo as informações de compra, você vê a importância disso num negócio com um perfil normalmente muito diferente do perfil que o pessoal que nos assiste aqui está acostumado. É super importante, né? Qualquer negócio precisa dessa informação. Acho que não tem um negócio, mesmo artístico ou de entretenimento, que nem o meu, não tem um negócio que não tenha matemática e tecnologia envolvida aos dias de hoje. Mesmo a arte, não tem como. Se você quer prosperar, tanto que não são os mais fortes, mas o que melhor se adaptam, que sobrevivem, né? É isso aí. Então, nessa pandemia, mais do que nunca, né? Extremamente importante estar bem conectado com tecnologia e bem aparelhado para sobreviver. Com Agora certeza. Vamos ficar de olho no risoto. Isso, está começando a ficar tenso. Coloca mais um pouquinho, por favor. Sim, inclusive, lógico, até te ajuda, por exemplo, para você tecer estratégias ou ajudar os demais departamentos ou alimentar quem for o cerne estratégico para poder, às vezes, melhorar suas performances. Eu vi números muito convidativos para quem mexe com DRE ou está envolvido na parte empresarial, né? Então, sem dúvida, é algo fundamental, né? Cheguei a te comentar, né, que tem um lado tem um segmento da SAP que eu venho namorando nos últimos tempos. Namorando Business One, olha aí. Que colocamos mais ou mais um pouquinho? Mais um pouquinho. Isso é importante, assim, eu já coloquei várias vezes aqui um pouquinho, o quanto é o pouquinho certo para o pessoal saber mais ou menos quando é o ponto de parar de colocar. Nessa pegada assim, com o fogo meio alto e sempre sem nenhuma pausa, com o caldo quente, aquilo que eu falei, uns 15 minutos a 17 minutos, você pode calcular no relógio, às vezes chega até esticar um pouquinho, né, porque você abaixa um pouquinho o fogo, etc. Parece que não, a gente estava falando de matemática, de cálculos e tudo, mas olha a quantidade de variáveis que a gente pode ter. A gente está num fogão de indução, com uma panela que tem um fundo triplo 1810 de aço, mas a gente poderia estar num fogão a lenha, a gente poderia estar num fogão a gás, a gente poderia estar com panela de alumínio, de cobre, de ferro. Então você tem você tem que fazer conta. São várias formas de você cozinhar o mesmo prato de forma diferente, né? Então, sempre tem matemática envolvida. Sim. Aí depois a gente experimenta um pouquinho. Tem futuro. Tá bom, futuro? Tem futuro. Né? Pode ser também sobre outras coisas, as perguntas. Porque... Eu não sei se a gente tem alguma pergunta do chat. Aí, eu vou aqui pegar a produção aqui, Fogo é baixo. Não, nesse momento ele está médio alto. Se você tem cooktop, ele está no número 8. Né, para quem tem. Então, se for fogo baixo, vai demorar mais, né? Demora um pouquinho mais. Não tem problema, desde que pelo menos esteja borbulhando, né? Porque os carboidratos simples, no caso o grão de arroz, ou até mesmo as massas de grano duro e tudo, se você cozinhar, ferver, e depois parar, e depois ferver, ou parar e ferver, você vai ver, vocês já devem ter comido uma massa, um espaguete, que mesmo que esteja al dente, ou aparentemente, esteja não totalmente cozido, você vê dentro, né, mas ele está meio mole. Por quê? Porque para poder ter o seu pleno ápice, o carboidrato simples ele precisa de calor acima de 90 graus, né? Então, você pode ter certeza que aquele espaguete, que aquela massa, ela não foi colocada na água que não estava fervendo, né? Ou em algum momento do processo de cozimento, a água parou de ferver. E aí é um desastre. O pessoal está perguntando de novo sobre o caldo. O que era o caldo? Que podia ser água, se você não tem o caldo, você pode fazer água, mas do que foi feito esse caldo específico? Aqui foi feito bem aquilo que eu falei, que é uma cebola,
você limpa, né? Mas com a casca. Por quê? Porque a casca, na verdade, ela passa também a coloração, né? Ela ajuda a dar a coloração. Aproveitando, então, como temos alguns minutos, eu vou dar Você falou de churrasco, eu vou falar de caldo. Por que eu vou falar das duas coisas? Porque é algo antagônico. A gente falou de tostar o arroz. Então, se eu quero, até para vocês começarem a raciocinar e ter a receita dentro da cabeça antes mesmo de fazer. Tudo tem um porquê. Se eu quero tirar um caldo, o que é? Eu quero tirar dos ingredientes o máximo do sabor, das proteínas, tudo, etc., da coloração, e colocá-lo para um líquido. Basicamente é isso. Então, eu preciso deixar atrasar o máximo possível o calor. Tanto que tem restaurante, eu trabalhei em alguns restaurantes 3 estrelas na Europa, e tem chefes que começam a fazer o caldo com gelo. Coloca um monte de gelo no lugar de colocar água e os ingredientes, que assim vai demorar muito mais tempo para até pegar o ponto de fervura, né? E aí vai extrair mais. E vai extrair o máximo, né? Pode colocar mais um pouquinho e vamos abaixar uns 2 pontos, então vai para 6. Vai para um fogo médio, mais ou menos. Isso, vai para um fogo médio, né? Agora. E a mesma coisa, então, é para quase qualquer tipo de caldo. Então, pelo menos os básicos, né? Tirando o molho roti, o demi-glace, que é uma outra coisa diferente. Então, fui colocado tudo a frio e foi colocado, pode-se colocar músculo, pode colocar galinha, pé de galinha ou pescoço, que são, sempre que tem perto de osso e cartilagem, é a melhor parte, né, para poder fazer caldos em geral. E uma dica que eu coloco é casca de ovo. Você quebrou o ovo, você coloca ainda com uma leve parte de clara, né? Por quê? Porque o calcar e a albumina, que é a principal proteína da clara, ela tem a propriedade de pegar, absorver, tipo um filtro, uma esponja, ela pega todas aquelas impurezas do sangue, que normalmente tem, que fica aquele negocinho marronzinho em cima, aquela espuminha, ele gruda na casca de ovo, né? Estão perguntando qual é a alternativa vegetariana para esse risoto. Qual você quiser. É uma tela em branco. Você pode colocar, fazer todos cubinhos, de repente, com os legumes ou verdura que você gostar, né? Por exemplo, a abóbora caberia muito bem. É um ingrediente que é delicado, mas marcante ao mesmo tempo, né? Ela marca território, né? Berinjela também é outro, com uma boa dose no lugar da cebola eu colocaria alho, né, que a berinjela com alho é um casamento muito bacana. E, não sei se é ovo-lacto vegetariano ou vegetariano só, enfim, se puder colocar um pouquinho, um queijo cremoso, um queijo brie. Nessa receita aqui também, como disse que são 3 ingredientes, até 3 ingredientes, que é muito bem um queijo cremoso também, né? Um camembert, um queijo brie, um fontina, enfim, qualquer outro queijo que tenha. Eu gosto muito de fazer receitas limpas geladeira. Olhar o que você tem, aí você pega 1, 2, 3 ingredientes e com tudo que a gente está falando, você tentar matar. Putz, olha, no lugar do presunto tem sei lá, salame. Putz, salame cozido, frito, é uma delícia, né? Então, de repente eu corto mais fininho. No lugar da rúcula eu tenho, sei lá, a selga, o radicchio, e um outro queijo, aí vai. Sim. E aí o pessoal perguntou também como é que faz para não queimar na frigideira o arroz. Imagino eu que quando a gente vai colocando esse caldo, a gente evita exatamente de queimar. Exato. Você viu aqui, você viu que a gente não está mexendo muito. Sim. E não está grudando. Não. Tá vendo? Não está grudando nada, pessoal. Dá para ver aqui. E não é uma frigideira teflonada, né? Não é para isso, ao contrário. Ela deveria grudar bastante. Se você não conseguiu colocar esse caldo antes aqui, água, né? Vai botando um pouquinho de água, e aí ele não vai grudar da mesma forma. Vamos colocar mais um pouquinho? Você quer experimentar também? Eu vou aqui, vou ter que quebrar o nosso protocolo de segurança. Eu vou me afastar um pouquinho. Vi a máscara aqui, mas não vai ter jeito, né? Vou ter que experimentar, porque senão é maldade também, né? E tem que cheirar também um pouquinho, né? Porque aí fica bom. Deve estar bem quente aí com o negócio. Cuidado que está bem quente.
É. Aí a gente vai colocar depois o parmesão, um pouquinho mais de manteiga, então fica mais cremoso, Muito né? bom. Mesmo. E acredito mais uns 2, 3 minutinhos, de novo, dependendo de como uma pessoa, como vocês gostam, se é mais al dente ou não. Para você, tá bom? Precisa mais um pouquinho de cozimento? Eu acho que tá quase bom. É? Tá quase bom. Então pode colocar só mais uma tá. concha, talvez uma concha e meia, né? E Quando tá bastante quente assim, é mais difícil de você sim, sentir. saborear, né? Porque tem que... Os dois extremos, ou muito gelado ou muito quente, as nossas papilas não conseguem absorver direito, né? mas tá gostoso. Uma outra brincadeira interessante, quando vocês vão fazer degustação, você querem ganhar uma aposta, falar, peça para uma degustação à cega, faça o seu antagonista da aposta, né? Tampar o nariz. Muda totalmente o sabor. É impressionante como o nosso paladar é complexo. Sim, né? sim. Muito bem. Tá ficando bom, gente. Agora a gente vai para a parte final, ou pré-final, que chama o mantecare. Né? Tem uma palavra, essa palavra é italiana, mas é engraçado porque remete a manteiga, sendo que manteiga em italiano é burro. Né? Então é uma casualidade interessante. Então, mantecare geralmente sempre é manteiga, um pouquinho de manteiga e parmesão ralado. Obviamente a qualidade do ingrediente e o grau de moagem, quanto mais fino for, melhor é a absorção, tá? Pode colocar mais um pouquinho agora. A gente pode desligar aqui o fogo, né? Deixar ele... Pronto, zeramos. Mais um pouquinho. A gente agora, para fazer, se fala que o risoto está no ponto de cremosidade correto quando a gente, quando está a londa. O que é a londa? Acho que está... não, tudo bem, faz aqui. Isso. E você quer colocar o parmesão? A londa é quando a gente consegue... Esse dá um gosto também. Sim, sem dúvida. Por isso que a gente quase não colocou sal. Porque entre o frio, né, que é o prosciutto crudo de Parma, e o parmesão, todo embutido, todo salume, né, no caso o presunto cru, passa por um período de salga, né? Então na hora do cozimento ele solta de volta esse sal que ele absorveu, né? Então eu tenho que pôr um monte de parmesão, porque eu adoro. Pode colocar mais. Aqui vou colocar mais um pouquinho de caldo. Qual vinho que harmoniza com... Olha, risoto? esse risoto é um risoto marcante, mas ao mesmo tempo ele é bem delicado. Tem um gosto bem assim, você pode ir de um branco consistente, tipo um bom chardonnay amadeirado, para quem gostar, ou até como é que chama? Um chablis. O italiano falando do vinho francês, né? É o fim da picada. Se minha mãe estivesse aqui, estaria me batendo já, né? E... vai com lambrusco? O lambrusco, se for seco, sim. Mas se for suave, acho que nem tanto, porque acaba... vai fazer um contraste com o salgadinho do presunto também. É uma harmonização, sim. Aí... Isso eu não vou conseguir fazer, né? Vai. Isso, se eu fizer isso aqui, vai voar arroz lá no... Então vamos testar aqui, vai. Vou deixá-lo um pouquinho mais cremoso e aí você vai testando. Aí, como se diz, do chão não para, né? Não passa. Não passa. Né? Então só vou dar uma... Esse aqui que eu vou fazer é aconselhável não fazer, tá? Você quer dizer dar o negócio para eu girar, hein? Não. Quer dizer? Depois que a gente colocar algum tipo de queijo, voltar à fonte de calor. Por quê? Porque você pode ver que agora eu estou mexendo continuamente. Por quê? Porque a caseína, que é a proteína do leite e do queijo, ela tende a grudar na parte mais quente, né? Então ela vai se separar. Então tem que tomar cuidado
porque senão ele... Então, quando põe o queijo, a gente tem que colocar de volta o fogo? Não. Eu estou fazendo isso porque acabei colocando um pouquinho de caldo a mais, né? E como estava bastante ardente, dá para fazer isso. Entendi. Né? Até porque a gente está aqui numa gravação, tudo, etc. Então, para poder dar tempo, né? O pessoal acompanhar. Exato. Então, mas normalmente não. Ó, agora. Aliás, vamos ver se o Silvio lá está acompanhando a gente bem, né? Porque eu não sei, para as pessoas a gente ter uma noção se o pessoal está conseguindo seguir aí a receita direitinho. Ou não, tá lá ele lá. E aí, Silvião, como é que tá aí? Ô, Marcelo, Alexandre, aqui, E ó. aí? Minha esposa resolveu fazer uma live do evento no Instagram. Então a gente tá com. Boa! Olha lá. Boa, No boa. risoto, tá dando certo. Tá dando certo? Ah, isso é boa notícia. Olha É uma só. boa notícia. Como é que tá o cheiro aí? Não, tá bom demais. Minha nossa, não vejo a hora de comer. Ai, muito bom. Tem alguma pergunta direto do seu live? Tem alguma pergunta no seu live aí? Já. Olha, a finalização, né? E quando que a gente... É o ponto do arroz que é a finalização? Ou tem algum outro fator aí que é importante? Repete aí, Silvio, que a gente não ouviu direito. Vamos lá. O ponto do arroz é o ponto final do preparo ou tem algum outro fator importante? O fator mais importante, o seu gosto. Porque a gente, não adianta, a gente tem que ter prazer, se alimentar. Alimentar as pessoas eu sempre considerei e considero um grande privilégio. Mas o fato de você se alimentar, você tem que ter prazer com isso. Né? Então, lógico, a gente segue parâmetros, né? Mas se você não gostar muito ao dente, não adianta, né, sofrer com isso. Faz do jeito que você gosta. Né? Eu sempre brinco, tanto no restaurante ou em outros que eu dou consultoria, falo, mesmo que a pessoa venha para comer bife, batata frita e toma Coca-Cola, vamos tentar fazer o melhor bife, a melhor batata frita e servir a melhor coca que dá para fazer para aquela pessoa, para ter prazer, mesmo com algo tão corriqueiro, tão simples, vamos dizer assim, o cotidiano, né? Sim. Então, acho que o ponto certo, respondendo a sua pergunta, é o que a pessoa tem a maior prazer. Aliás, Coca-Cola, que também é cliente da SAP Ariba, então, por acaso. Então, tomem bastante Coca-Cola. Bom, agora, vamos lá. Não, isso realmente... Quer tentar? Como eu faço? Assim. Você vai ter que tentar, né? Tem que passar essa vergonha. Basicamente, você pode até fazer, talvez assim seja melhor, não sei. Você vai puxando contra você, tá vendo? Entendi, você vai lá na frente e puxa de volta. Isso, puxa de volta. Vamos lá, Inclina um pouquinho. Inclina um pouquinho, vai lá. E puxa de volta. Isso! Opa! Tudo bem. Não deu assim. Quase. Vai. Quase. Porque tem que dar uma coisinha pra cima também. Entendi. Vamos lá. Aí, quase. É difícil fazer isso, não é tão fácil como parece. É bem difícil fazer isso. Muito bem. Mas tudo bem. Surgiu o fogão inteiro, básico. Não tem problema. O importante é ser feliz. Para vocês treinarem em casa, se vocês quiserem tirar uma moral com as visitas e tudo, façam um exercício. Pega uma frigideira, peguem uns feijão seco e vai salteando. Aí você pega um pouquinho a articulação que você tem que fazer o exercício, né? Lógico, como todas as coisas, precisa de prática, né? Eu fui extremamente sacana em fazer isso numa live, mas enfim. Tá aí pra isso. Mas vocês também, se depois de 5 minutos fazendo assim, vocês continuam em pé, vocês estão bons. Né? Vocês estão muito bons. Não, eu acho que depois de 5 minutos o risoto continua na panela que vocês estão bons. Não, eu tava pensando nos feijões, porque aí caindo, o cara continua em pé, tá ótimo. O prato. Vamos lá. Vamos montar. Agora é o... Aí, agora vai... Puxa vida. Olha só, tô tão pensando nas coisas, a gente não colocou o restante dos ingredientes. Putz, olha olha só. Olha isso. Isso dá pra ver que qualquer pessoa pode esquecer as coisas ou errar. Né? Então eu vou precisar só um pouquinho. E a gente tem também uns aqui. Isso. Uns formas maiores aqui. Isso aí é para decoração, né? E aqui, eu tava pensando, tá faltando alguma coisa. E aí eu tava tão concentrado em te sacanear que eu me sacaneei. Tá vendo só como são as coisas? Então pronto. Vamos aqui.
colocar só um pouquinho de caldo, que agora Vou dar uma- engrossou. Pronto. É. Dá uma mexidinha. Opa. Mas ele tá bonito, hein? Espero que esteja bom também. Ah, eu acho que tá. Pela cara Muito dele. bem. A parte ruim eu já joguei pra fora da... Não. Imagina. Quer dar o prato? Isso aqui se chama mise en place? Não. Não, a mise en place é aquilo que a gente tinha antes, que é ou seja, você colocar na sua praça de trabalho todos os ingredientes e todas as coisas que você vai Ah, utilizar. entendi. Então isso seria a mise en place. O empratamento tem algum nome específico ou empratamento mesmo? Não, é serviço normalmente a inglesa que se fala, né? Aham. Que é o serviço que na verdade é clássico. E aí eu tô colocando, tem várias maneiras, ou a gente faz um montinho, pode colocar aqui, ou aqui, né, na verdade, talvez... Tá aqui por causa da câmera, talvez, não? Ah, pode ser, desculpa. Aí a gente pega agora umas folhinhas de rúcula e vai só fazendo uma pequena decoração, alguma coisa assim, né? Acho que existe mais alguma pergunta, por acaso? Não, né? Para finalizar, vocês decoram como vocês gostariam. Pode ser também na própria panela, se você precisa servir assim uma certa quantidade de pessoas. Com umas fatias grandes, dobrando no meio, né? Se dobra no meio, aí você tenta enrolar para tentar fazer uma rosa, né? Ou uma flor, enfim. Algo que pareça uma rosa. Sim. Né? E assim a gente vai poder... Mais de... Ou seja, duas fatiazinhas mais ou menos para você conseguir... Essa aqui é até muito, pelo tamanho do prato, né? Vou tirar um pouquinho. E só, enfim, para... E uma coisa que eu amo de paixão, azeite extra virgem no final dos pratos. Acho que é uma marca mediterrânea que, por si só, se fala. Você gosta de pimenta do reino? Eu não muito, mas se for pouco... Então, não, então só colocar um pouquinho, é pimenta branca do reino, mas, por favor, agora não dá para passar embaixo do fogão, Não dá mas... mas agora vai ter que comer, né? Olha só, que maravilha. Olha que beleza isso aqui. Agora sim, vou ter que tirar aqui. Agora, eu acho que a gente tem que... Agora quebrei o protocolo, já foi. Vamos ver aqui. Como é que estamos? Você viu que mesmo conversando bastante, né? Fantástico. Manteve o al dente. Fantástico, é. Acho que você consegue fazer um risoto desse em casa, batendo papo assim, sai legal e comer bem, Tomando um vinhozinho. É fantástico. Vamos ver como é que tá o Silvio lá também, como é que já saiu o risoto dele. E a E a Raquel também. Isso. A Raquel ainda não. A Raquel a gente vai chamar ela depois, né? Vamos dar uma colher de chá pra ela ainda. Olha, já estão empratando também, simultâneo, tô gostando. Olha. A gente queimou a largada aqui. Não sobrou Uma largada? Já estão comendo? Não sobrou rúcula. Não sobrou rúcula para fazer o enfeite. Você quer um pouquinho emprestada? Tá. Manda no iFood aí. Olha só, a Raquel também tá aí pra mostrar o prato pra gente como é que saiu. Olha lá ela aí. Olá! Aí sim, hein? Pô, mas aí já virou até festa. Aí olha lá. gostei. Aí, olha que legal. Olha só, hein, Raquel, Gostei. chega... Aí, deixa eu ver um pouquinho melhor a câmera aí. Boa. Sobe um pouquinho mais o prato, Raquel. Aê! Aê! Que vinho vocês estão tomando? O branco. Que vinho que vocês estão tomando, Raquel? Vinho rosé. Esse aqui, ó. Ah, muito bom, também combina bem. Aí. Combina bem também. Salute! Saúde! É Muito isso. Olha, bem. pode me chamar todas as vezes, viu? Comer e beber é com a gente. Beleza, maravilha. E aí, Silvião, algum outro agradecimento, comentário aí que você quer fazer? Aliás, antes disso,
Alguém tem mais alguma dúvida? Colocou alguma coisa mais no chat que a gente precisa falar? Ou já está todo mundo aí empratado direitinho? Acho que puderem comentar um pouco no chat também, só para a gente saber se o pessoal conseguiu fazer, seria legal. Sim, isso Também. acho que é o melhor retorno. Tem que ver o Henrique lá também, né? O Henrique tá lá. Vamos ver se ele já tá pronto lá também. Ah, olha ele aí. E aí, Henrique, conseguiu aí? Caramba, cara, foi um desafio aqui meus pratos. Foi um desafio. Ficou Ah, mas você feio. tá bem, hein, esse desafio. Já tá o negócio na mesa? Olha! Minha filha é vegetariana, então tive que fazer 2 risotos simultâneos, um só de queijo e outro com presunto de parma. Mas Ó, aí senti firmeza, hein? Aí sim. acho que deu certo no final das contas. Maravilhoso, maravilhoso. Bacana. Muito bom. Olha, eles estão quase profissa. São profissionais. É. Eu vou comer aqui mais um pouco antes que esfrie, só para ver se o pessoal tem alguma dúvida a mais aí ainda no chat. Se tem... A Ariela também tá com o risoto pronto, eu acho, também. Aí vamos ver o que ela tá... O que ela Oi, mostra pra nós aí. gente. Boa noite. Olá. Aqui em casa eu tive a ajuda do meu marido, então a gente está neste estágio aqui, da panela. Ah, muito bem. Tem jantar Aí para não um chegou batalhão ainda. aqui. E agora, porque eu tô cuidando do chat também. Tem festa na Casa Ariela daqui a pouco, pessoal. É. Se sobrar, você tem duas. Se sobrar, te dou 2 dicas para você matar, e ainda fica até mais saboroso ainda. Uau. Uma, você coloca numa assadeira bem fininho. E você coloca polvilha com parmesão em cima, enfia no forno, bem alto, fica bem crocantezinho, é uma delícia. Almoço A de outra amanhã. é fazer. E o outro, o dia seguinte, o risoto amanhecido na geladeira, você faz como se fosse uma mini coxinha, só que são redondinhas, né? E você coloca um queijo cremoso no meio. Você empana e frita. Nossa, é uma delícia também. Olha, Como aperitivo. Vou confessar uma coisa. Eu não gosto muito de rúcula. Mas a minha mulher falou pra eu comer rúcula de qualquer jeito hoje, porque senão eu ia passar vergonha. E aí eu comecei a comer e é bom. Eu gostei, é bom, tá bom demais esse risoto aqui. Eu não sei se a gente tem mais alguma pergunta no chat aí pra gente começar o encerramento do nosso evento. Pra gente agradecer. Silvio, você quer também falar umas palavras de agradecimento aí? Eu gostaria aqui, direto da cozinha, queria agradecer todo mundo aí pela participação no evento, por ter disponibilizado esse tempo aí, por estar dentro das suas casas, prestigiando a gente, prestigiando o chefe. Sensacional, todo mundo participando. Agradeço, queria chamar todo mundo para participar do Sapinal. A gente vai ter muitas conversas lá sobre tecnologia, sobre gestão de spend, gestão de gastos. Boa noite, e eu vou agora comer meu risoto. Bom apetito! E vou fazer o bolinho, tá, Alessandro? O Arancini, chama Arancini. Aqui no condomínio tem um restaurante e ele faz esse bolinho de risoto. É sensacional. Ainda É bem isso aí. Estou apaixonado. O risoto você acompanha você toma com um bom vinho. E o Arancini, o dia seguinte, à beira da piscina, com uma bela de uma cerveja gelada. Olha aí. fantástico. Dicas valiosíssimas de ninguém mais, ninguém menos do que Alessandro Segato. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês. Esperamos que vocês tenham uma excelente noite, que consigam ter terminado o seu risoto e jantem em casa com suas famílias. E, mais uma vez, obrigado a todos pela participação e até a próxima. Valeu! Boa celebração de vida. Até mais. Obrigado.